Então, boa noite a todos. Renata e Rafael, né, que está aí presente. Boa noite, Ramon. Sejam bem-vindos aí. Hoje, nossa aula vai tratar sobre custo da não qualidade. A gente vai dar uma introdução sobre isso e provavelmente mais detalhes a gente vai ver na outra aula seguinte. Vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Ok. Então, a gente vai falar hoje sobre os custos da não qualidade. Esses custos se resumem em três, porém tem um que subdivide em dois. É todos aqueles custos provenientes a fazer com que a qualidade ela possa ser inserida no processo, né? E as categorias é custo de prevenção, custo de avaliação e custo das falhas. Então, esses custos das falhas, eles é subdividido em duas etapas, que é as falhas internas, né, que acontece dentro da própria organização, e as falhas externas, né, que já acontece fora do ambiente de trabalho. Então, a premissa é que todo o projeto e a questão do desenvolvimento acontece dentro da organização, né, dentro da empresa, e depois de ele pronto, desenvolvido, ele vai para o consumidor, que hoje nós conhecemos muito bem como cliente, né? Então, esse é o fluxo normal do processo produtivo. Vamos falar um pouquinho sobre custo de prevenção. Então, quando falar a palavra prevenção, o que vem à mente de vocês aí? Quem pode falar prevenção? Prevenir algo que possa acontecer, igual desvio, alguma coisa durante o processo. Muito bem, né? Exatamente. É antecipar algo antes que aconteça, né? A gente prevê, a gente imagina que algo vai acontecer e toma logo uma ação antes que vire realidade, né? Então a gente está se precavendo aí a uma situação que possa vir a acontecer. Então existem inúmeros casos que, infelizmente, a gente só toma a decisão depois que acontece. Mas a boa prática ensina que precisamos tomar ações antes que aconteça. Ela vai dando alguns indícios que, se de fato não tomar ação naquele momento, algum problema relacionado à qualidade vai acontecer. Então, a gente tem que prevenir a má qualidade, né? O que é má qualidade? É tudo aquilo que é considerado anomalia, ou seja, desvio, né? Não está de acordo com aquilo que foi planejado, né? Que foi elaborado, os requisitos colocados para que o processo pudesse sair de maneira idêntica à que o cliente pediu. A gente previne isso, envolve as atividades de inspeção dos materiais. Então, existem várias atividades que é inspecionar materiais, fazer inspeção. Inspecionar é fazer verificação se os materiais estão de acordo com os padrões,
pelo visual, pela questão de peso, né? Enfim, coloração. A gente faz uma inspeção dos processos também, analisar os processos, né? Como que está acontecendo, as etapas, os equipamentos, né? Sempre precisa passar por esse tipo de inspeções, porque os equipamentos, com o tempo, ele vai saturando e também ele pode estar perdendo aí a questão das tolerâncias, né? Que atendam os requisitos que é dimensionado no processo e treinamento, né? Avaliar com tempos em tempos as pessoas para saber se o conhecimento que eles têm ou tinham no passado continuam, né? A ter influência, né? Nas decisões que são tomadas. Uma parte importante nesses custos de prevenção é envolver também os fornecedores. Por quê? Porque os fornecedores é uma parte da empresa. Então, se os fornecedores não trabalhar de maneira uniforme, com qualidade, isso vai interferir diretamente nos processos dentro da nossa organização. Então, os fornecedores precisam estar alinhados com o processo da organização, né? Porque qualquer falha, seja de matéria-prima, seja de um equipamento que eles nos fornecem, estiver fora de especificação, automaticamente, quando a gente estiver fluindo nosso processo, isso vai trazer uma falha, né? E o objetivo, né, é evitar a geração de produtos defeituosos ou serviços insatisfatórios. Então, o principal papel desse custo de prevenção é fazer com que evite, né, a geração, a produção de produtos com defeitos. Porque produtos com defeitos, por mais que exista um sistema na empresa de retrabalhar o processo, de reaproveitar os produtos que não saem perfeito da primeira vez, não é a mesma coisa, né? Quando se vai utilizar novamente. Então, e principalmente serviços insatisfatórios que a gente não tem nem como mensurar a gravidade disso quando o serviço sai de maneira insatisfeita pelo cliente. Aí tem os custos de avaliação. A gente falou um pouquinho de custo de prevenção e tem os custos de avaliação. Que esses custos de avaliação, nada mais nada menos é avaliar, né? Analisar os processos de tempos em tempos. Então tem alguns itens aqui, né? Envolve identificação de produtos defeituosos. Então é importante que toda organização, assim que encontre produtos com defeitos, precisa ser identificados. Todos eles que saem com defeito precisam de identificação. Por que que vocês acham que é importante identificar, né, esses produtos com defeito? Por que que vocês acham aí? Para ele não precisar voltar para a produção. Muito bem, Identificando, depois vai incinerar o descarte, né? perfeito, né? Um exemplo muito simples, né? Se você encontra um produto com defeito, e aí você não identifica, e aí acaba o seu turno, você vai para casa, para sua casa. Aí chega um novo integrante para trabalhar. Como que ele vai saber que aquele produto que você achou está com defeito, se não tiver identificado? É muito difícil, né? Então, por isso que precisa existir um procedimento, né, uma instrução de trabalho, que todos possam ser capacitados de entender que toda vez que encontrar um produto com defeito, eles precisam identificar eles. E além de identificar, eles precisam separar esse produto em algum lugar. Geralmente, algumas empresas colocam a placa chamada de segregação, que significa separação, né? Essa segregação significa que aquele produto ele vai ser avaliado
por equipes técnicas, né, para saber se ainda vai dar para ser reaproveitado de alguma maneira ou se será descartado. Mas esse processo é importante que aconteça, né, de identificar. Então, cada empregado deve funcionar como seu próprio controle de qualidade. Esse é um ponto importante na parte de custo de avaliação, né? Porque antigamente a única pessoa que fazia esse controle de qualidade era quem trabalhava na qualidade. Tinha um setor exclusivo, né, para poder fazer essa avaliação. Então, o material ou o produto ia passando de etapas em etapas, por setores, até chegar muitas vezes na última etapa, que era a etapa de controle de qualidade, para fazer essa avaliação. E aí, muitas vezes, quando chegava nessa etapa, o produto estava com defeito. Então, se perdeu-se muito tempo, porque talvez se tivesse tido esse controle do início ao fim, não precisava passar por todas as etapas, gastando energia, mão de obra e muitas outras coisas, né? Então, na era moderna agora, cada empregado ele precisa funcionar como um controle, né? Como controlador da qualidade. Então, todos precisam estar envolvidos, né, em especificações, né, mensuração de qualidade, para que assim possa garantir, né, a qualidade do produto. E aí diz, né, qualidade já deve nascer com o produto. Então, assim que o produto ele inicia, ele tem que ter qualidade. Para isso acontecer, é necessário que todos os parâmetros que envolvem o produto precisa ser dentro dos requisitos, né? Principalmente a matéria-prima, os maquinários, equipamento, porque se caso algum desses itens, né, não tiver dentro do perfil de qualidade, isso vai interferir diretamente no produto. E aí esse produto vai ficar com defeito. Outra parte importante que diz que o objetivo é evitar que produtos sem conformidade cheguem até os clientes. Então, uma parte importante desse custo de avaliação é evitar que os produtos, né, que não tenham conformidade possam chegar aos clientes. Então, se tem uma avaliação rigorosa em todas as etapas do processo, isso vai fazer com que esse produto não chegue, né? Isso aqui, quando fala cliente, não é somente cliente externo, não, fora da empresa, mas clientes internos também. Então, hoje já existem muitas máquinas modernas que a própria máquina já faz uma avaliação para saber se o produto está conforme ou não, além das inspeções visuais do próprio operador de máquina, né? Para garantir que esse produto ele não passe, né, com não conformidade para o próximo setor. Aí tem os custos de falhas internas, né? Pelo próprio nome já diz, né? Custos de falhas internas. Ou seja, são falhas que acontecem dentro da organização, né? Então surge, né? Deixa eu voltar aqui. Surge quando um produto fora de conformidade é detectado antes de chegar ao cliente, né? Então, essas falhas internas, elas precisam ser identificadas antes de chegar ao cliente. Quando fala cliente aqui, é o cliente externamente. Então, a gente precisa ter equipamentos, precisamos ter procedimentos, metodologias para que nós possamos assegurar que essas falhas não saiam dentro da organização. E aí existem várias metodologias que podem ser utilizadas, né? Tem o Pokayoke, que é um sistema de pequenas paradas em japonês que ajuda a identificar essas pequenas falhas antes que chegue ao cliente. Tem a questão de checklist, inspeções,
Enfim, existem vários procedimentos que nos ajudam, né? E quanto melhor a inspeção, menor o risco de defeitos. Então, não basta só apenas ter inspeção, precisa fazer a melhor maneira de inspecionar para que diminua o risco, né, de defeitos. Então, quanto mais salvaguarda tiver, e não depende somente de um processo, isso é muito melhor. Eu já trabalhei em máquinas que o operador fazia a inspeção, a máquina fazia a própria inspeção e tinha também alguns equipamentos, né, a laser, que também fazia uma nova inspeção, justamente 3 barreiras para que assim esse defeito não passasse, né, para o cliente final. E se não há defeitos, não há custo de falhas. Então, se as falhas elas não passam para o cliente, não há custo relacionado a isso, né? Então, isso é de extrema importância, fazer com que as falhas elas não cheguem aos clientes, né? Porque quando chega aos clientes, existe aí muitos custos envolvidos que faz com que a empresa realmente fique num prejuízo muito grande. Um exemplo muito simples, né? Teve um caso lá perto lá de casa que nós compramos um batom garoto na padaria. Então, quando a gente abriu esse batom garoto, o batom garoto ele tava como se fosse podre por dentro, né? Então, a gente pegou o número de reclamação da empresa, da garoto, ligou para lá, explicou a situação. E aí, o funcionário dessa empresa, ele veio na cidade, né, que foi aqui, foi em Camaçari. Ele foi no local que vendeu o batom garoto, ele tirou todos os batons garoto que tinha lá, analisou, e depois de ter analisado, né, ele pediu desculpa pelo ocorrido, trouxe até uma caixa de cortesia, porém, se a gente for analisar, houve muitos custos envolvidos, né? Primeiro é que a empresa teve que disponibilizar um funcionário que veio de outra cidade para fazer esse levantamento. Teve que tirar todos os produtos da prateleira, né, para poder analisar o lote. Teve que dar uma cortesia para a gente. E, além de mais, tem um custo aí que a gente não consegue nem mensurar, que é o custo de satisfação. Ou seja, por mais que ele tenha feito tudo isso, de ter atendido bem, fica aquela questão de saber se de fato o cliente vai comprar novamente ou não o produto, quando a imagem da empresa fica arranhada, né? Então, isso é só para entender como é complicado quando as falhas internamente conseguem chegar no cliente, né? Existe todo um protocolo, uma dor de cabeça justamente para ser resolvido. E tem os custos das falhas externas. Pelo próprio nome já diz, são falhas que acontecem externamente, né? Então, produtos e serviços sem conformidades detectados pelo cliente, ou seja, quando esses produtos e serviços já são analisados pelos próprios clientes como defeito, né? Isso é muito ruim. Não sei se você já viu falar em recall. Já viram falar alguma vez na televisão? Recall. Já sim, geralmente aparece muito de carros, veículos. Isso, né? Exatamente. Aparece muito de automóveis, né? Geralmente é um carro, é um item do carro que foi com defeito, né? Sem conformidade, e chegou até o cliente, e aí, depois de algumas reclamações, eles fazem um anúncio, né, no jornal, para que todos os clientes daquele modelo tal, possam fazer a troca do item, né, que está com defeito. Então, imagina o transtorno, né, para a montadora, o custo para poder fazer a troca,
fora a imagem da empresa, né? Onde que talvez tem algumas pessoas que ainda estão indecisas qual marca comprar de um veículo, de um carro. Então, quando sai uma notícia como essa, geralmente as pessoas não vão ficar indecisas, né? Se vai fazer uso da marca ou não. Sem contar também no risco de acidente, né? Se for algo um pouco mais grave ou específico. Perfeito sua colocação, né? A gente está falando aí de um produto que envolve diretamente a questão de segurança, né? Segurança de famílias. Aconteceu até um caso que até hoje Boa noite, nunca foi. professor. Oi, pode falar. Desculpe, eu entrar agora. Eu estava pensando que a aula ia começar às 19. Por um acaso eu fui olhar agora. Desculpa, Uhum. tá? Não, sem problema. Tem um caso mesmo que até hoje não foi resolvido de maneira precisa, né? E foi o caso da Bridgestone, empresa de pneu com a Ford. A Bridgestone era parceira da Ford há muitos anos atrás. E aí teve um pneu que estourou, né? E aí teve um trágico acidente e matou uma família inteira. E até hoje está em justiça, tal, porque a Bridgestone alega que foi um erro de projeto da Ford, que colocou a parte da descarga muito próxima, né, do pneu e por isso estava esquentando. E aí a Ford alega que foi um erro da fabricação do pneu. Então, assim, como o colega falou, né, além de tudo isso que é a questão de qualidade, tem alguns produtos que envolvem a questão de segurança, né? Principalmente produtos também de alimentos, né? Não pode de forma nenhuma vir com defeito, né? Com alguma anomalia. Outra coisa importante que fala é vendas perdidas devido a produtos de baixa qualidade. Então, às vezes, a gente já viu aí, não sei se vocês já conseguiram presenciar, que as vendas elas caem bastante porque o produto não tem tanta qualidade. Vocês já conseguiram identificar isso alguma vez no mercado aí? Sim, em alguns produtos mais de limpeza mesmo. Já aconteceu isso, que eu já anotei. É aquele velho ditado, né? O barato sai caro, né? Então, por quê? Porque baixa a qualidade para baixar o preço e aí isso acaba impactando de alguma forma. Então, isso tudo tem que ser realmente analisado, né? Podemos pensar, sim, como empresa, como estratégia baixar o preço, porém, a qualidade do que é oferecido ao cliente não pode perder o padrão, né? Isso acontece muito em restaurantes, né? Que quando inicia com a ótima qualidade, inicia assim com um serviço maravilhoso e quando começa a expandir, quando começa a crescer, uma demanda aumenta, né? Eles começam a perder a questão da qualidade tanto do serviço, a qualidade tanto da alimentação. E isso, com o tempo, vai perdendo os clientes. Aí, por isso que muitas pessoas perguntam, poxa, aquele restaurante era tão bom, né? Aquela lanchonete, o que que aconteceu, né? Justamente por isso, porque vai perdendo a qualidade do que era oferecido no passado. E com isso também existe a insatisfação dos clientes. Um cliente satisfeito, você sabe que tem uma repercussão muito maior. O cliente que não está satisfeito, geralmente talvez ele comunique a duas, a três, quatro, cinco pessoas. Mas quando ele está insatisfeito, a proporção disso aí é muito maior, né? Talvez 20 vezes maior, 30 vezes maior. Então é importante que sempre fique a empresa precisa ficar atenta relacionada a essas falhas, né? Externamente. E imagem denegrida, né? É aquela imagem que perde, é arranhada por alguma ação, alguma coisa que aconteceu.
Não sei se vocês já viram falar do caso da Tang também, aquele suco, né? Isuque, que passou um tempo aí sem vender e tal, porque alguns clientes encontraram até pedaço ou barata inteira, né? Dentro do kisuke. E com isso a imagem ficou arranhada, né? Assim, outras empresas também já aconteceram também, de ter sua imagem arranhada por falhas externas, né? Então, existe só um gráficozinho para mostrar que a relação, né, entre categoria de custo e da qualidade. A gente tem o custo da qualidade do produto e a má qualidade do produto. E aí, de tempos em tempos, é bom fazer uma análise, né, de como é que está dentro da organização. Geralmente é feito através de indicadores, que fica mais fácil. E aí vem o processo de custeio, né? Primeiro, identificação de todas as atividades relacionadas com a qualidade e seus centros de custo. Então, a empresa que quer saber esse processo de custo relacionado à qualidade, ele precisa identificar todas as atividades relacionadas à qualidade, né? Para ir distribuir esse centro de custo. Quando acontecer um custo da não qualidade, precisar direcionar para o setor responsável. O segundo passo é a determinação da quantidade do critério de alocação de cada função relacionada com a qualidade. Isso é algo importante, porque é definir critérios. Porque critérios é uma coisa que precisa ser muito bem transparente, né? Porque quando... eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito de futebol, tem um exemplo do futebol. Aí muitas pessoas comentam, né, que o juiz ele não usou o mesmo critério do jogo passado, ou seja, para a mesma situação ele deu um cartão amarelo, mas para no outro jogo ele deu um cartão vermelho, sendo a mesma situação. Então ele não usou o mesmo critério. Então, dentro da empresa, esses critérios precisam ser ajustados para ser usado da mesma forma, principalmente quando for alocação relacionada a problemas de qualidade. E o terceiro ponto é determinação da taxa unitária de cada critério de alocação, ou seja, para cada item que encontrar fora da não qualidade, determinar quanto que vai sair, quanto que vai custar, né, esse prejuízo, né? É evidente que tem prejuízos dentro do processo de qualidade que não tem como você mensurar, como é uma imagem de uma empresa arranhada. Não tem como, né? Determinação dos custos de cada atividade relacionada à qualidade, determinar, né, cada atividade quanto que sai de custo e a obtenção dos custos totais de qualidade. E custos relevantes diferem entre as alternativas analisadas, que é a inspeção adicional igual a mais qualidade. Então, algo que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Custos de falhas internas, que é muito importante. Relembrando, custo de falhas internas, externas, são custos de coisas que foram encontradas com defeitos fora da organização. Reprocessamento. O que significa reprocessamento? Significa que aquele material, aquela matéria-prima, aquele processo, ele está passando pelo sistema novamente. É chamado de reprocessamento. Lembrando que quando você faz o reprocessamento, isso nunca vai sair da mesma forma que saiu a primeira vez. Geralmente, vai sair com um pouco diferente, né? Quando você coloca um produto que já passou pela máquina e vai passar novamente, ele não sai igual da primeira vez. Por isso que a premissa da qualidade é fazer certo da primeira vez. E aí tem os custos variáveis, que vai depender de cada situação, mais margem de contribuição. Tem alguns aspectos internacionais da qualidade, né? Que envolve a ISO, né?
Então, ISO 9000, o que a ISO 9000 faz? Ela esclarece as diferenças, né? E as inter-relações entre os principais conceitos da qualidade. Então, a 9000, ela traz para nós, é como se fosse um dicionário. Então, se eu quero saber o nome, a nomenclatura dentro do processo de qualidade que eu não conheço muito bem, eu entro lá na parte da ISO 9000, que ela vai funcionar para mim como dicionário, e eu vou saber a tradução. Geralmente, quando acontece reuniões de auditorias, aí vem o auditor, ele fala alguns termos técnicos, que a gente não conhece muito bem. Mas se a gente tiver a norma, entrar lá na ISO 9000, vai esclarecer aquilo que ele está falando. Por exemplo, tem alguns termos técnicos como escopo, né? Melhoria contínua, Kaizen, enfim. Aí, quando a gente não sabe o significado correto, a gente vai na ISO 9000, na 9000. Relacionado à ISO 9001, o que é que ela faz, né? Ela define os sistemas de qualidade e modelos para a garantia da qualidade externa durante vários estágios, né? E então a 9001 é definir os sistemas de qualidade e os modelos que será garantido pela empresa. E a 9001 ela vem com o processo de certificação. É por isso que quando a gente trabalha na área da qualidade, a gente vai ver muito falar ISO 9001, porque as empresas elas colocam em prática justamente para ter um certificado. Esse certificado é importantíssimo para poder fazer negociação, né? Fazer parcerias. Onde hoje no mundo tem pouquíssimas empresas vai fechar parcerias se não tiver essa certificação. E aí vem a ISO 9002, que define modelos para a garantia da qualidade em produção e instalação, que é mais específico, vai falar um pouquinho mais sobre a questão de produção, a área de produção, e quando também faz a questão de instalação. E a 9003, que é definir modelos para a garantia da qualidade em inspeção e ensaios finais, né? Quando envolve a questão de inspeção e fazer ensaios. E a 9004, que é guia para a aplicação das diretrizes das normas da qualidade. Quando a empresa ela quer fazer um upgrade de implementar, né, uma filosofia ainda maior, buscando uma qualidade de alto padrão dentro da organização. Então, hoje, no mais, era para passar para vocês, era isso, sobre a questão da ISO, né? Da questão de custo da não qualidade. E lembrar vocês que esses custos, eles são muito importantes para que nós possamos ter em mente, porque tudo começa pelos custos de prevenção. Nós que trabalhamos na qualidade, a gente precisa ter sempre em mente que nosso primeiro papel é prevenir para que as coisas não aconteçam, né? É tomar ações preventivas para depois pensar em ações corretivas. Ações corretivas já são ações que, de fato, alguma coisa já aconteceu. Mas o mais importante é ações preventivas, que vai estar no custo relacionado a custo de prevenção. A avaliação tive um pouquinho, que é a questão de se usar muito a questão de inspeções para poder avaliar todo o processo antes que o defeito ou a não conformidade chegue no cliente. Isso envolve também auditorias, por isso que é feito auditorias, né? Principalmente a auditoria interna, porque a interna faz com que a gente encontre algumas lacunas no processo, né? Algumas variações para poder fazer a mudança e consertar para a auditoria externa. E aí tem os custos de falhas, né? Que são as falhas que podemos encontrar tanto internamente ou externamente. O mais improvável que não que assim que a gente tem que trabalhar para não acontecer são as falhas externamente, né? A gente não pode deixar que chegue até o cliente.
No mais é isso. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu não. Tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo. Tá bom, então. Então, a gente está disponibilizando aí a aula para que quem quiser depois dar uma verificada em algum item. E na próxima aula a gente vai entrar mais a fundo relacionado a esses custos aí. Ok. Então, Tá boa bom, noite para Raul. você. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado, boa noite.